Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Eu convido você a fazermos uma leitura bíblica nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós faremos uma leitura dos versos 1 a 12. Obrigado, irmão Gustavo. Mateus 24, faremos a leitura dos versos 1 a 12. Você que encontrou, diga amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, verso de número 13, encerro aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E você diz amém. O capítulo de número 24 do livro de Mateus, ele inicia um dos sermões mais conhecidos de Jesus na Bíblia. É aquilo que nós chamamos de sermão profético. No sermão profético, após Jesus visitar pela última vez o templo antes do seu martírio na cruz do Calvário, ele, ao passar ao templo, ele anuncia uma profecia que aconteceria 40 anos depois daquela fala. Ele, ao olhar ao templo, ele anunciou que aquele templo, o templo de construção, o templo de Herodes, que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. Poucos sabem disso, mas o templo que nós chamamos de templo de Herodes, ele é uma continuação, ele é uma reforma, ele é uma ampliação do templo em que nós vemos e acreditamos da lavra e construção de Neemias e Esdras. Na época de Neemias e Esdras, eles reconstroem o templo de forma singela, de forma pequena, com aquilo que o tempo poderia possibilitar de fazê-los. Contudo, anos depois, Herodes, ele inicia uma reforma exponencial no templo. E o templo que estava sendo reformado e construído, ele tinha dimensões maiores que propriamente o templo original que havia sido construído por Salomão. Diz-nos a história
que este templo, a sua reforma, ela se concluiu no ano de número 64 depois de Cristo, e um grande templo foi construído, um templo suntuoso, um templo espaçoso, um templo que causava-lhes admiração. Porém, 6 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, houve uma revolta em Jerusalém, uma revolta dos hebreus contra Roma, e Roma manda um exército até aquela cidade, e aquele templo é completamente destruído. Aquilo que lhes causava admiração, aquilo que lhes causava orgulho, aquilo que lhes causava veneração, foi destruído por um poder estrangeiro. E mais uma vez provou-se, cumpriu-se a palavra, que Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. É por isso que hoje a habitação de Deus não é este bonito templo. Deus não habita neste templo, Deus habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor. Este belo templo confortável que nos acomoda, ele é o lugar onde a igreja se reúne, mas é no coração da igreja que a presença de Deus, o fogo do Senhor se manifesta em nossos corações, e é por isso que onde um crente está, a presença de Deus está com ele. Aonde um crente está, há um embaixador do reino de Deus, e aonde estão aqueles que são templos do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus sai do templo pela última vez antes do seu martírio, ele vai para uma montanha, um monte chamado Monte das Oliveiras. Talvez você não tenha estudado, mas a geografia bíblica nos mostra que Jerusalém era uma cidade edificada sobre montes. Havia uma cadeia de montes em volta de Jerusalém, vários montes, e dentre uns dos montes estava a cidade edificada, e havia um monte chamado Monte das Oliveiras, e naquele lugar ele reúne os seus discípulos e começa a pregar, baseado em uma pergunta que os seus discípulos lhe fazem, e esta pergunta está no verso de número 3, perguntam os discípulos: dize-nos, quando será essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda? E quando será o fim? O sermão de Jesus, nos capítulos 24 e 25, são baseados nessas 3 perguntas: quando acontecerá estas coisas? Qual o sinal da tua vinda? E quando virá o fim? Para interpretarmos, para entendermos, para compreendermos as disposições dos capítulos 24 e 25, nós precisamos ler este texto sobre o olhar, sobre esta ótica, de que em alguns momentos Jesus estava falando sobre um tempo presente, a iminente destruição do templo. Em outros momentos Jesus estava falando sobre a sua vinda para arrebatar a igreja. E em algum momento Jesus Cristo estava falando sobre a sua volta triunfal após a grande tribulação, quando todos os olhos o verão, e ele definitivamente colocará um fim no reino do anticristo. Então, entendermos o sermão profético, você precisa entender que ora estão se falando de momentos que eram presentes ao momento de Cristo, ora está se falando sobre o arrebatamento da igreja, e ora está se falando sobre o retorno triunfal de Cristo após a grande tribulação. E eu quero que você se atente ao verso de número 12, pois ele vai conduzir-nos à nossa reflexão bíblica nessa noite. Cristo, ele diz o seguinte no verso número 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A palavra iniquidade aqui no original, ela nos traz a ideia de ausência de lei. Entenda a iniquidade como ausência de lei. Ausência de que lei? Ausência da lei de Deus. Logo,
aquilo que é contrário à lei de Deus, nós temos um nome que nós chamamos isso de pecado. Pecado, na sua definição mais básica possível, é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Qual é a lei de Deus, irmão Anselmo? A lei de Deus que foi revelada a nós é as suas sagradas escrituras. Portanto, pecado é aquilo que vai contra a vontade de Deus revelada ao seu coração. O que é pecado ontem, é pecado hoje e será pecado amanhã, porque Deus não muda, Ele não muda, nele não há variação, nem sombra de variação. Portanto, iniquidade, entenda ausência de lei, entenda pecado. Multiplicação, você sabe que a multiplicação, ela é o aumento exponencial de algo. A multiplicação é o aumento em escala significativa de alguma coisa. O que Jesus está nos falando? Por se aumentar significativamente a ausência de lei, o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nos versos de 1 a 11, especialmente a partir do verso de número 4, Jesus Cristo começa a citar alguns exemplos de multiplicação dessa iniquidade. Ele diz: olha, haverá falsos cristos. Lembre-se que Jesus Cristo está trazendo aqueles homens e mulheres sinais da sua volta. Ele diz: olha, haverá falsos cristos. O que eu entendo por falsos cristos? São falsos salvadores, falsas respostas para o problema que só Jesus responde. E entenda algo nessa noite. Já dizia, salvo o melhor juízo, C.S. Lewis: existe um buraco na alma do homem que só Jesus pode preencher. Todo ser humano, dentro dele, ele crente, não crente, de qualquer matriz religiosa, dentro do seu coração, existe uma necessidade do sobrenatural, existe uma necessidade do além mais, existe uma necessidade de ter uma resposta que transcende a vida. Se você estudar todas as culturas da terra, as antigas, os egípcios, os macedônios, os gregos, os mesopotâmios, os babilônios, qualquer cultura da antiguidade, todas tinham um sistema religioso, uma forma de tentar encontrar a resposta para o buraco da sua alma, mas mal eles sabiam que existia a resposta para esse buraco, e o nome dele é Jesus Cristo. Hoje as pessoas fazem a mesma coisa. Elas buscam nos prazeres da carne, da idolatria, nos prazeres das drogas, a tentativa de preencher um buraco, mas parece ser um buraco que não tem fim, porque quanto mais elas se chafurdam no pecado, quanto mais elas se entregam aos prazeres da carne, mais aquele buraco continua vazio. Eu quero te dizer nessa noite, esse buraco tem fundo, a cruz é o fundo deste buraco, só Jesus pode completar este buraco. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Ao ligarmos ao noticiário, cada dia mais nós vemos que o mundo está em guerra. Ano passado, fomos surpreendidos com a notícia de que o país Rússia estava invadindo um país chamado Ucrânia. Achávamos que seria uma guerra rápida, mas até hoje ela permanece, os campos de batalha lá estão. Em outubro vimos aquele ataque do grupo Hamas contra Israel, que gerou mais uma guerra. E daquele ataque gerou uma guerra de Hamas contra o Hezbollah, que está ao norte. E daquele ataque começou uma briga de Israel contra várias outras facções terroristas. Cada dia que ligamos o nosso televisor ou abrimos o nosso jornal, é um conflito a mais, pastor Euséias. Parece que não tem fim. Mas Jesus Cristo, irmão Reinaldo, disse, olha o que ele diz no verso de número 6. Na tradução, nova versão internacional, ele diz assim:
É necessário que tais coisas aconteçam, mas não tenham medo. Porque este é mais um sinal que Jesus Cristo está voltando. E a multiplicação da iniquidade nos tempos presentes, legalização das drogas, legalização do aborto, o atentado contra uma vida. Nós fomos hoje abraçar um casal que perdeu seu filho, e hoje existem mentes maldosas que querem legalizar, estatizar o massacre dos inocentes. Alain, isso é horrível, a iniquidade no seu ápice máximo, mas glória a Deus, porque Jesus está voltando. O materialismo desenfreado, a busca constante e incessante pelos bens materiais. Nós rasgamos, e muitos rasgaram as palavras de Jesus para não ajuntarmos tesouro na terra. O ataque constante e incessante contra a família, a banalização do divórcio, a legalização, o incentivo para relações homoafetivas. Estamos já num plano onde querem aceitar as polifamílias, acabando com a monogamia. Mas não é o Estado que diz o que é família. A família é criação de Deus. Quem disse que é família é Deus, e o que Deus disse que é família continua sendo família. Deixará o varão seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. A prostituição, o adultério, a fornicação desenfreada, constante, violenta. Alain, tudo isso é terrível. Glorifique a Deus, pois Jesus Cristo está voltando. Mas olha o que Jesus nos diz, preste atenção. Por se multiplicar a iniquidade, a ausência de lei, a ausência de Deus, o amor de muitos esfriará. Aleluia. A palavra esfriar aqui, no original traz a ideia de gelar, ventre frio, como perder a vida. Estar gelado metaforicamente representa a morte. Não é isso? Um corpo gelado é um corpo sem vida. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos vai morrer. Agora, preste atenção comigo, meus irmãos. Certa vez questionado, Jesus falou e resumiu toda a lei, todos os profetas, em 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é a síntese, o resumo, o pilar da lei de Deus nos nossos corações. Quando nós amamos a Deus, nós não pecamos, nós não fazemos o mal, nós não idolatramos. Quando nós amamos o nosso irmão, nós não matamos, nós não roubamos, nós não enganamos e nós não traímos. O amor de Deus é a síntese da lei. Logo, quando Jesus Cristo diz que o amor de muitos esfriará, Ele está dizendo: o amor de muitos vai morrer. E se o amor é a síntese da lei de Deus, a lei de Deus está morrendo no coração destas pessoas. As trevas estão vencendo, o mal está avançando,
As fileiras do inferno estão de pé, nunca como antes, ativas e atacando em todos os frontes, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos casamentos, os nossos idosos, todos estão sendo atacados, de manhã, à tarde, à noite. Se você é um cristão verdadeiro, entenda nessa noite, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, mas Jesus Cristo, Ele é o general de guerra, Ele é o Senhor dos senhores. Aquele que está por nós é maior do que aquele que está contra nós. Diante de tanto caos, diante de tanta guerra, diante de tanto ódio, os casos de morte por assaltos absolutamente, que os bens que estão sendo roubados não pagam nem a munição do mulherante, a vida perdeu o seu valor, e nós estamos aqui. E nós somos a resistência. Enquanto o mundo caminha para a morte, enquanto o mundo caminha por matar a lei de Deus, que é o amor, nós caminhamos para a vida, nós caminhamos para a luz. Eles deixam de amar, a nossa marca distintiva é o amor. Eles odeiam, nós abraçamos. Eles condenam, nós levamos o evangelho da graça, porque a igreja é o povo de Deus, os embaixadores do Senhor. Como aprendemos hoje na escola bíblica dominical, nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, a geração eleita. Mas confesse, meus irmãos, talvez você em algum momento, ao olhar o cenário atual, você pense assim: está desolador. Se olhamos para o mundo político, nos desanimamos. Às vezes, se olhamos para algumas instituições religiosas, também nos desanimamos. Às vezes, olhamos para aqueles que nós esperamos a resposta ou o exemplo, nós nos desanimamos. A cruz que Jesus Cristo nos salvou. Quando tudo te desanimar, quando o mal deixar você ansioso, quando as trevas tentarem te alcançar, eleve os seus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, não tosquenejará o guarda de Israel. Se você olhar para mim, se você olhar para o pastor Oséias, desanimará. Mas se você olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, ele fala no verso 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que sentença dolorosa, que sentença triste. Mas no verso de número 13 ele nos traz uma palavra: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Guerras e rumores de guerra, você vai ser salvo. Nação contra nação, você vai ser salvo. Trair-se uns aos outros, você será salvo. Terremotos, fomes, pestes, você será salvo. Porque aquele que te sustenta, aquele que te salvou, é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. É Ele quem te salvou. E Ele não te solta. Ele não te solta. Lubira canta lá, bachurião de canta lá, baraia. Paulo aos Romanos,
ele diz assim, porque ele faz uma pergunta: quem nos separará do amor, daquilo que o mal tenta destruir, do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo. Verso número 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que venha o mal, que venha as trevas, que venha o inferno, Deus está do nosso lado. Nós seremos vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há duas classes de pessoas aqui essa noite. A primeira delas, você está com medo. Você é filho de Deus, mas está com medo. E tudo bem você ter medo, porque a resposta do medo é esperança. Medo é ausência de esperança. E hoje Jesus Cristo está te trazendo esperança. Vai dar tudo certo. Por pior que fique, vai dar tudo certo. Por mais difícil que fique, vai dar tudo certo. Olha o que Paulo diz, pastor Oséias: ô morte, onde está a tua vitória? Ô inferno, onde está o teu aguilhão? Travada foi a morte na cruz do Calvário. Mas há um segundo grupo de pessoas aqui essa noite. Pode chorar, irmão, pode chorar. Jesus está do seu lado. Você não orou perguntando se você estava sozinho? Ele está dizendo: você não está sozinho. Segundo grupo de pessoas nessa noite. Segundo grupo de pessoas aqui essa noite. Alain, eu não tenho essa segurança. Como é que essa história? Tudo vai ficar negro, tem luz, vai ter guerra e eu vou ver. Como assim? Eu sou pequeno, bem-vindo. Aqui é a comunidade dos anões, dos pequenininhos. Isso é bíblico. João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Cadê os anões aqui? Cadê os pequenininhos que sabem que não são nada, mas o Jesus servimos é tudo na nossa vida? Alain, não tem essa segurança. Todos nós em algum momento da nossa vida talvez não tenhamos tido essa segurança. Mas olha o que Jesus fala: mas o que perseverar até o fim será salvo. Pastor Wagner, quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção. Do capítulo, dos versos 4 a 12, Jesus só fala de desgraça, guerra, nação contra nação, reino contra reino, traição uns aos outros, filho contra pai. O amor de irmão desfriará, só problema. Mas no final ele nos traz um contraste. Ele diz: ao que perseverar até o fim, este será salvo. Diante de uma palavra tão caótica e tão terrível, uma suprema esperança é anunciada. Tem salvação para os homens, tem salvação para você, tem salvação para a sua casa, tem salvação para nós. As mãos do Senhor não estão para que não possa salvar, mesmo diante de um cenário tão caótico, mesmo diante de tanta escuridão, a luz de Deus vai raiar. Eu queria ter mais tempo para falar sobre os contrastes da Bíblia. Eu vou falar só de um, capítulo número 6.
No livro do profeta Isaías, Tiago, Isaías fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, um rei que morreu leproso. Lepra no Antigo Testamento era símbolo de desaprovação, de pecado, de sujeira. No ano em que morreu um rei leproso, cheio de pecado, eu vi o Senhor. Diante de tanto pecado, Deus quer que você veja Ele aqui essa noite. A graça de Deus está brilhando sobre esta casa. A graça de Deus está brilhando sobre você que está acompanhando este culto pelos meios. A graça de Deus, a luz de Deus está raiando. Não há escuridão espessa que possa impedir os raios de luz de Deus entrarem nos nossos corações. Eu citei esse texto hoje em uma visita. O Salmo de número 30, verso de número 5. O choro pós dessa noite. A alegria do Senhor chegou na tua casa. A luz de Deus através da sua graça está batendo a porta do seu coração. Chega de medo, chega de terror, chega de preocupação. Jesus quer entrar no seu coração nessa noite. E eu creio que hoje é dia de salvação aqui nesta casa. Jesus trouxe a palavra do céu para você. Alô, ninguém liga para mim. Liga sim. Nessa noite, nessa casa. Mas eu profetizei e disse nessa noite que Ele é o Senhor da guerra. Ele há de vencer. Eu quero orar nessa noite por uma vida que deseja aceitar a Cristo como Salvador. Chega de medo, chega de terror, chega de incerteza, chega de pecado, chega de falta de propósito, chega de falta de sentido, chega de solidão. Faça assim com a mão. Eu quero orar por você. Aonde está uma vida que quer aceitar ao Senhor Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Eu quero orar por você aqui nesse lugar. Eu quero orar pela sua casa, em nome de Jesus. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu vou insistir mais uma vez com você. Antes de devolver esse microfone ao pastor Oséias. Se eu estou guardado por quem nunca perde. Que veio as guerras, que veio os rumores de guerras, que veio as nações contra as nações, que veio os reinos contra os reinos, que veio as potências, que veio o mal, que veio as potestades. Em Cristo nós venceremos. Em Cristo nós venceremos. Em Cristo nós venceremos. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti.
Eu vou encerrar esse apelo e devolver o microfone ao pastor Oséias. Mas eu vou perguntar uma última vez. Quer parar de ter medo? Quer ter um companheiro de... Alain, mas eu não quero andar igual... Eu não estou te falando de religião. Eu estou falando dos reis, do Senhor dos senhores. Eu estou falando de Jesus. Levanta a sua mão. Confessa a Ele publicamente. Nós vamos orar pela sua vida. E o Senhor Jesus vai fazer uma obra grandiosa na sua casa. Levante uma mão, aquela vida que quer aceitar a Cristo como Salvador da sua alma. Eu pergunto pela última vez nessa noite: aonde tem uma vida que quer aceitar a Cristo como Salvador? Glória a Deus. E eu deixo essa mensagem final ao seu coração: temer porque se eu estou